Aê, Fê! E aí, Karen, tudo bem? Tudo. E aí, Fê, como é que tá aí? Tá, estamos aqui, né? Fazendo a quarentena, cumprindo a quarentena. Ô, Fê, eu te chamei pra gente bater o papo informal, porque hoje a gente teve uma boa notícia, né? Sim, Pelo menos uma, de que o rodízio, aquele rodízio Parimpa, aquela coisa absurda aqui, acabou. caiu. Não tá mais válido. Volta ao normal, rodízio normal. Mas eu vi que você estava querendo entrar com uma ação para redução do IPVA. Era É, na, isso. na verdade, isso daí foi começou de um amigo meu que postou no grupo, né, do colégio, um post sobre a redução do IPVA, né, tendo em vista que a gente estaria usando o carro só 50% do tempo, né? E aí eu peguei e postei, porque assim é um assunto bem polêmico, né? Ele não é pacífico, né? O entendimento é porque existe o IPVA, ele é um imposto sobre a propriedade, né? Mas a partir do momento que eu não estou conseguindo exercer a minha propriedade do jeito que o Código Civil estabelece, eu acho que eu tenho o direito de questionar, né? É lógico. É, a incidência do imposto, né? Tudo bem que foi uma medida de urgência, de saúde pública, eu entendo Mas todos esses lados. foi urgência de saúde pública que, na verdade, não estava visando saúde. Na verdade, assim, existe até uma ação, né? Uma ação que tinha sido proposta, né? Que a juíza de primeira instância indeferiu a liminar para suspender o tal do rodízio. E a pessoa que entrou, né, o autor dessa ação, ele entrou com recurso para o tribunal e a liminar também foi negada, né? Então, eles estavam esperando a manifestação da prefeitura, né? Porque a prefeitura teria que comprovar que realmente isso ajudaria no controle da pandemia, e pelo visto eles não iam conseguir comprovar, e por isso que voltaram atrás hoje. Ao Mas é bem contrário, polêmico. ao contrário, né? Ele colocou um monte de gente espalhada, mais ainda dentro de transporte público. Trem da CPTM, metrô, ônibus. Sim, porque eles acabaram fazendo eu vi nas notícias, né, que eles acabaram verificando, né, constatando que as pessoas não deixaram de sair. Realmente, elas utilizaram os transportes públicos, não Tem, foram de carro, mas foram de transporte público para onde elas teriam que ir, né? é, tem que trabalhar, quem tem que cuidar do idoso, quem tem que fazer, tem jeito, né? E assim, São Paulo, né, a logística toda aqui é muito diferente, né? A situação, né, no Brasil todo, como um todo, é diferente. Me fala uma coisa, multa. Saí e tomei uma multa na semana passada. Eu tenho como recorrer dessa multa ou não? Vou ter que pagar, vou ter que tomar os 4 pontos, porque foi na semana que o rodízio estava valendo. Eu entendo assim, a própria prefeitura tem uma nota lá que fala que se você teve que ir para uma emergência médica durante esse rodízio, você não vai incidir a multa, né? Você vai ter que apresentar a prova de que você Foi teve emergência médica. Agora, se você utilizou o carro para uma coisa, para não emergência médica, não tiver como provar que aquilo era necessário, pagar, aí você vai ter que pagar a multa. Eu entendo que vai ter que pagar a multa. pagar multa. Mas E me, você nada impede que você recorra. Isso, aí você vai ter que utilizar um bom argumento e comprovar, né? agora me fala uma outra coisa, a opinião sua. Você acha que ele vai agora dessa medida do rodízio e das pessoas terem, talvez até a contaminação, porque ficaram mais em ônibus e metrô, etc. Você acha que eles vão usar para, de repente, um lockdown, alguma coisa que a gente já sabe que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, não funciona, porque nós estamos trancados desde quando? Desde 20 de março, 17 de março, não É, é? eu acredito que isso pode acontecer sim. Eu acredito que eles podem decretar o lockdown, assim, porque o, o número de contaminados vem aumentando, né, nessa parte da população
que têm menos acesso à higiene, a Exatamente. Porque nessa saneamento básico, porque assim, quem tem uma estrutura, que graças a Deus, quem tem uma casa com a geladeira com comida, que ainda tem emprego, essas pessoas estão fazendo a quarentena e seguindo as regras de higiene. Olha aqui, eu estou aqui sempre com meu álcool gel spray, álcool gel, enfim, quando entra em casa, tira o sapato, a gente cumpre, né, as regras, mas eu penso na população menos favorecida, né, nas pessoas que moram, por exemplo, lá na comunidade, num barraco com 10 pessoas e não tem o que comer, né? E aí, e às vezes um tem que sair para trabalhar, ou dois, porque tem emprego ainda. E esse Sim, cara não tem emprego. não pode, Então, de jeito nenhum. trabalhar se for no metrô lotado, no ônibus lotado, ele vai sair para trabalhar. E essa pessoa é a pessoa que trabalha no mercado aqui, que você vai fazer compra, e que você quer que a pessoa continue lá, porque você quer que fique aberto. Na portaria dos prédios, né? Os porteiros, os faxineiros. Então, é muito polêmico isso. Exatamente. Então, assim, aqui o que eu vejo aqui em São Paulo, o que eu reparo, por exemplo, sei lá, vou comparar com Zagreb, que eu conheço, você não tem uma desigualdade social em São Paulo, uma cidade do tamanho de São Paulo. Então, você pode falar, olha, vamos ficar 40 dias aí, todo mundo 30 dias de quarentena, e depois abre tudo como abriu. Agora tem café funcionando, tem loja funcionando, etc. Mas aqui é difícil, porque aqui não adianta fazendo a quarentena, quem pode fazer a quarentena, que também não pode fazer pro resto da vida, porque as pessoas têm, as empresas estão quebrando, né? Sim. Então, ia fazer aqueles 30 dias, 40 dias, que na verdade era para ajustar o sistema de saúde público. Não é para acabar com o vírus, não vai acabar, né? Vai Era morrer. para não ter o colapso, né? Era para não Exatamente. ter o colapso do sistema de saúde, né? Porque eles dizem que não vai. E eu acredito que vai acontecer de qualquer jeito. Eles não vão ter estrutura. Mas por que eles não vão ter estrutura? Porque nós estamos desde o dia 17 de março aqui, e o que eles fizeram? Eles fizeram contratos sem licitação e tá aí todo dia, você pode assistir, todo dia é um escândalo de algum superfaturamento, ou compraram aventais e máscaras de empresas que não existiam, de empresas fantasmas. É isso que está acontecendo. Agora, Infelizmente. Aí, assim, aí a gente vê que não existe essa tal da preocupação com vidas, né? Que é uma hipocrisia muito grande, né? do governador feito não existem. Com certeza não. Porque você vê aí que se você andar pela periferia, você vai ver que o pessoal está aglomerado lá, que eles estão andando de máscara, tudo, mas eles estão as filas imensas de ônibus, nos pontos de ônibus. É lamentável, né? Assim, e não tem uma ação específica voltada para essas pessoas, porque tinha que ter, né, uma ação mais ali no começo da quarentena, os bailes funks estavam rolando normalmente, como se nada tivesse acontecendo. No fim de semana passado mostrou na televisão que estava tendo. Então, quer dizer, você pensa que a gente está todo esse tempo fazendo quarentena para quê? É para eles terem investido em instrução, em higiene, e para essa população carente, para as periferias, e na verdade não fizeram nada. É Então, verdade. tá, agora vou esperar todo mundo quebrar. Imagina quem tem. Imagina empresários, por exemplo, que têm restaurantes, que eles não vão sobreviver de delivery a vida inteira, que empregam shopping centers. Não tem como. Já existem várias ações de despejo interpostas contra lojistas e outros ramos, outros segmentos, não só de lojas de roupas tal, mas restaurantes, vários shoppings já estão entrando com ação de despejo, o que é muito lamentável. Ó, então, a Nádia aqui, ela comentou, a Nádia, minha amiga, ela é aeromoça, ela trabalha na United. E quando eles quiser sair de casa, ficar em casa, fica, mas tem que deixar as pessoas trabalharem.
principalmente, já está chegando uma situação que está ficando ruim para todo mundo, mas principalmente quando você tem uma desigualdade social que nem está aqui. Porque não é pode ficar trancado em casa por 3, 4, 5 meses. Não existe. Não estão fazendo isso em países mais ricos. Então, como é que vão fazer aqui? Entendeu? Então, é porque não existe, não tem uma coisa pensada, né? É bem complexo, né? Toda essa situação. Infelizmente. E assim, a gente não consegue estabelecer assim, um norte, né? É saber quando que isso vai acabar. Eu te perguntar. Não tem uma. Hoje eu estava vendo o vídeo de um americano que eu concordo com falou, e ele falou isso. Ele falou assim: é como se você voo e você sabe que o voo tiver. Então, você entra no voo, você já está sabendo, você está preparado para aquilo. Olha, 6 horas de voo. Quando tivesse nas 5 horas e meia de voo, o piloto falasse: olha, mas é o seguinte, agora o voo vai durar 10 horas. E aí, quando chegasse perto das 10 horas, 9 horas e meia de voo, ele falasse: não, agora vai ser 24 horas de voo. E assim fosse. Então, você não está preparado. A gente se preparou e está fazendo tudo direitinho para ficar aquele período que era necessário para eles ajustarem o sistema de saúde, para não quebrar o sistema de saúde público. E agora. Mas não tem uma previsão para acabar. Tem uma previsão e parece que eles estão fazendo, pelo menos a prefeitura e o governo do estado de São Paulo, eles estão fazendo de tudo para piorar a situação, para aumentar a contaminação das pessoas, como foi esse rodízio semana. Essa história do rodízio realmente me deixou bem preocupada, porque o pessoal estava usando o transporte público, e o transporte público a gente sabe que tem aglomeração, desde o ponto até lá dentro. Não, depois de hospital, o transporte público é o segundo lugar com mais risco de contágio. Né? A gente já sabe que normalmente, sem o coronavírus, é absurdo, né? Como que você anda no transporte público, o metrô abarrotado é sempre, os ônibus, e agora, então, se você tem que manter distância de não sei quantos metros do outro para não correr o risco, você vai sentar no banquinho do lado da outra pessoa dentro do ônibus, com a outra em pé, soltando gotículas em cima de você, porque é assim que se dá o contágio, né? Então é muito absurdo. Tem que rir para não chorar. Né? Aí. Isso, Fê, eu não aguento mais. Tá difícil. Tá difícil. Eu tenho muita dó de todos os empresários, né? Dos mais diversos ramos de segmentos, né? Porque a maioria está tendo um prejuízo muito grande. Aí fala, ai, nossa, mas você prefere trabalhar ou você se preocupa com as vidas, né? E assim, isso é a maior hipocrisia que tem. Existe, porque é relativo. Se você não tem trabalho, se não tem dinheiro, não tem vida também. E não ter comida. Tem comida, não tem vida. Você não consegue alimentar. Olha, quantas pessoas você. Eu já conheço um monte que está de síndrome do pânico, está virando coisa comum. Sim, vai ser a próxima doença. Imagina, eu li uma matéria sobre crianças, o impacto sobre as crianças. Meu filho, ele não vê uma criança, ele tá sozinho aqui, ele é filho único, né? Ele não vê outra criança, sei lá, há 1 mês e meio. Não brinca com outra criança, entendeu? É igual o meu. Online. Tudo online, tudo virtual. Não é possível que isso faça bem pra gente, porque uma coisa são 30 dias, 40 dias, outra coisa é você ficar 2, 3 meses trancado. Então, o psicológico das pessoas vai ficar horrível, síndrome do pânico, depressão, fora o que vai ter de gente que vai quebrar mesmo, vai quebrar empresas. Eu conheço um que falou que se não abrir até o final de maio, a empresa dele, que ele tenha mais de 3 décadas, ele vai ter que fechar. São 45 famílias que dependem dele de emprego. Mas ele vai fazer o quê? Não tem o que fazer, não tem opção. Não tem nenhuma opção. Então é assim, é tudo interligado. Então a gente não pode falar assim, você
não quer mais ficar. Você acha que tinha que começar a relaxar, blá, 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 porque você não está se importando com vidas. Não, não é bem assim. É pelo contrário. A gente já está fazendo tudo direitinho, ficando de quarentena, mas tem uma hora que não dá mais. As pessoas vão começar E a morrer. assim, e todo mundo vai acabar pegando, tendo contato com o vírus, a maioria não vai ter nenhum sintoma, né? É, E assim, a gente nunca mais, depois desse coronavírus, eu acho que ninguém mais vai ser igual, né? Em termos dessas, dessas psicoses do álcool, do spray, de assim, desinfetar as compras. A gente já tem alguns hábitos de higiene e eles só vão ficar mais rigorosos, né? Eu acredito nisso. aumenta. Você sabe que eu já tinha, você lembra como é que era na minha casa? Já tinha que tirar o sapato da porta. Eu Sim, já era. agora acho que todo mundo vai ter esse hábito a partir. Mas aí tem um lado bom. Eu acho que os hábitos de higiene é bom, Esse é o lado bom, é o positivo. desde que não seja uma síndrome do pânico, que é isso que eu estou vendo em algumas pessoas. Eu estou vendo muita gente em pânico mesmo. Pânico, pânico. Você sabe, eu já quase morri. Eu já fiquei 2 meses dentro de um hospital. Você lembra disso? Morri. Uhum. E eu lembro que eu entrei numa depressão muito grande, porque eu ficava quase de hospital e mal. E eu lembro que vinham os psicólogos falar comigo, porque uma determinada hora eu parei de comer. Eles me perguntavam do que eu tinha medo, e eu falava que eu tinha medo da bactéria, eu tinha medo da bactéria. Eu tinha medo porque eu estava dentro do hospital, e o maior risco que eu corria era uma septicemia. Então eu tinha medo. É engraçado. Então as pessoas elas vão criar isso também. Muita gente. Muita Uhum. gente. Então isso vai impactar de todas as formas possíveis depois. Sim. Eu acho que em vez de fazer um trabalho de pânico, as pessoas deviam começar a relaxar as coisas, a proteger quem tem que ser protegido, fazer um trabalho de sensibilização na periferia, distribuir máscara e sabão e água, É, né? Porque eu eles sou vão a comprar favor de deixar, e eu sou a favor de deixar os idosos em casa. E isso as sim, pessoas de risco tá? também. Mas os demais é vida que segue, né? Vamos lá. Tem que seguir, é verdade, é verdade. É verdade, Fê. É Então isso tá aí. bom. Gostei de falar com Eu você, também, tá Karine. bom? Beijo. Até mais. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau.